Olha, ontem eu fui procurado aqui pelo Marcelo de Lauzinho, ex-vereador lá do município de Frei Gaspar, reclamando da falta de transporte escolar para algumas comunidades rurais lá daquela região, cobrando do prefeito Edson Alves, né? Questão do transporte escolar relacionada ao córrego Conceição dos Lima. De acordo com ele, o ônibus que atende lá a comunidade apresentando problema de freio, apresentando problema direto. E ontem os alunos estavam sem aula. Vamos acompanhar aí o que disse ontem aqui na 98. Nós não tivemos tempo de levar essa matéria ao ar na edição de ontem. Vamos colocar hoje aqui essa matéria aí do Marcelo de Lauzinho falando a respeito dessa situação do transporte escolar e do ônibus com problema lá na comunidade de Frei Gaspar. A situação é o seguinte, estou aqui reivindicando, gostaria de saber do prefeito Edson Alves, e os demais vereadores que nos representam em Frei Gaspar, como é que vai ficar a situação do transporte escolar no Córrego Conceição dos Lima, uma vez que essa semana os alunos ficaram sem aula por 2 dias, amanhã se ficar sem aula vai para 3 dias nessa reta final de ano, e os alunos do Córrego Conceição nos Lima, Capitólio e Bertouro ficaram para trás, tem um transporte escolar lá de péssima qualidade, o ônibus está faltando freio, voltando para trás nos morros altos, as crianças têm que descer meio-dia, 1h da tarde, nesse sol quente aí, descer do ônibus, porque o ônibus não está aguentando subir os morros, e eu estive com o secretário de transporte, e ele me falou que não tem como ele fazer nada, porque depende do prefeito pagar para poder fazer a manutenção desses veículos, e foi feito um leilão, foi vendido ônibus esse que deveria ter sido consertado para poder ter um ônibus reserva para que nossas crianças não venham estar perdendo aula nessa reta final. Gostaria de saber dos vereadores, dos nossos vereadores, que nos representam, nós pagamos o salário dos vereadores, porque eles não fazem nada por nós, pela população de Frei Gaspar, e só atende o pedido do prefeito dentro da Câmara, só vota os projetos que o prefeito pede. Marcelo, é um risco para as crianças estarem sendo transportadas nesses veículos nessas condições. Inclusive tem crianças de 2 anos, 3 anos de idade, o risco é muito grande, mas muito grande mesmo. Eu gostaria de saber do prefeito onde está sendo gasto os 25% da saúde, e também aproveitando a oportunidade, está faltando medicamento na farmácia, pessoas me procurando, eu pedi para eles procurar os vereadores, que são os nossos representantes de Frei Gaspar. Nós pagamos o salário dos vereadores, do prefeito, do secretário, de todos os servidores. Você não deve favor nenhum para prefeito, nem vereador, nem secretário, eles devem para nós pagamos o salário deles. Então fica aqui a minha indignação, minha revolta, seu prefeito Edson, e os demais secretários aí, que ajuda a população de Frei Gaspar, que está sofrendo com as consequências de uma má administração. Essa reclamação foi feita ontem pelo Marcelo de Lauzinho, falando da questão do transporte escolar e da questão da falta de medicamentos em alguns locais lá de Frei Gaspar. E o ônibus que ele se referia, que estava apresentando problema, segundo o próprio Marcelo de Lauzinho, que entrou em contato conosco hoje, é o mesmo ônibus que nesta sexta-feira perdeu o freio, desceu de ré e bateu contra um poste, como as imagens estão mostrando aí, na região do cemitério, aqui em Teófilo Otoni, Morro do Cemitério aqui em Teófilo Otoni. De acordo com o Marcelo de Lauzinho, esse aí é o mesmo ônibus que atende lá a comunidade na zona rural de Frei Gaspar, e que ele vem alertando há algum tempo para o risco, inclusive, do transporte de estudantes nesse veículo aí. Vamos ouvir o outro áudio que mandou pra gente o Marcelo de Lauzinho, falando a respeito da situação desse ônibus que se envolveu no acidente hoje na descida do Morro do Cemitério aqui em Teófilo Otoni. Ô Vanils, esse aí é o ônibus que eu te falei, que tá carregando meu filho, os alunos do Córrego Conceição, 40 e poucos alunos, que tá voltando nos morros aqui, que eu te falei que pode acontecer uma tragédia. Tem uma tragédia escrita, mas eu dou graças a Deus, porque Deus tem segurado e não tem deixado de acontecer isso com nossas crianças. Aí aconteceu hoje, como você me pediu ontem, um vídeo, alguma coisa, Vanils, Deus providenciou dentro do Teófilo Otoni hoje esse ônibus que carrega o meu filho e os demais filhos lá. Tem mais um pai aqui pra falar, quantos meninos você tem lá? Tem 2, né? Tem mais um pai aqui com mais 2 filhos também, que tem criancinha de 3 anos de idade, e hoje aconteceu dentro do Teófilo Otoni, graças a Deus que ele estava vazio, e ele conseguiu parar num poste aí, no Morro do Cemitério. Aí, veja, Vanilson, o que você pode fazer para nós, fazendo um favor? Aí, portanto, o Marcelo de Lauzinho falando, e o risco, gente? Olha o risco que é um ônibus numa condição como essa, Chamar a atenção aí do prefeito Edson Alves. Eu não sei se esse ônibus atende apenas lá o município de Frei Gaspar, se atende aqui também em Teófilo Otoni. Sei que hoje, lá na região do Morro do Cemitério, ele voltou, perdeu o freio. O motorista, inclusive, fez uma manobra para evitar uma tragédia. O motorista, que foi muito experiente aí, fez uma manobra e jogou o veículo contra um poste, parou o veículo contra um poste na descida do Morro do Cemitério. Agora imagina se esse ônibus desce mais aí desgovernado
nessa reta aí. Ou naquela serra lá em Frei Gaspar, onde tivemos acidentes já muito graves, inclusive com vítimas fatais. Então, tem que ter um cuidado especial, né? Com qualquer veículo que seja do transporte de criança, tem que ter uma atenção redobrada. Então, os órgãos de fiscalização têm que tomar uma providência em relação a isso. Eu não sei se esse ônibus atende apenas Frei Gaspar, como disse aí o Marcelo de Lauzinho, se atende também aqui em Teófilo Otoni. Sei que as autoridades têm que tomar uma providência para que não aconteça uma tragédia. Graças a Deus hoje, apenas o susto e alguns danos materiais, mas poderia ter acontecido um fato trágico realmente aí, com esse ônibus perdendo o freio e voltando de ré no Morro do Cemitério aqui em Teófilo Otoni.